E aí, bem-vindo a mais um episódio do Innovation Hub Show. Essa é a quarta edição desse episódio, dessa série de episódios que a gente está fazendo aqui sobre inovação e tecnologia. Eu sou Igor Lopes, me sigam aí no Instagram, igorlopes.digital. Sigam o Innovation Hub Show, @Innovation Hub Show. E sigam o Luiz Augusto Durso. Tudo Prazer bem? ter você aqui conosco. Prazer é meu, mais um episódio. A gente ainda desmembrando o que foi o SXSW, mas com convidados espetaculares. Então, estou adorando participar do podcast aqui com a Laura e com a Gigi e com você, claro. Isso aí. Laura Martins, bem-vinda mais uma vez. Aqui para tentar desmistificar um pouco como jornalista o que esses caras super cabeça falam e trazer um pouquinho mais para o público de uma maneira que a inovação possa chegar em mais gente, né? Gigi Cassimiro, e aí, tudo bem? De algum lugar do mundo? Tô aqui do Canadá, né? Mas, na verdade, tô nesse corpo maquínico aqui, super preparada para falar de transhumanismo. Hoje estou mega empolgada, um dos meus tópicos favoritos será hoje. Tô eletrizante. Boa. E o nosso convidado, Bruno Pina, CEO e founder da Synapse. Prazer ter você aqui conosco. Muito boa. Eu espero que a conversa seja bem legal. Eu estou ansioso, né? Ainda mais falando de inovação, transformação. Eu sou um cara aficionado por tecnologia, por isso tudo, então vamos ver o que virá por aí, pessoal. Boa. A ideia hoje é falar de transhumanismo. Inclusive, quando a gente estava discutindo essa pauta, a gente pensou em ir para Paulista fazer uma pergunta para o povo. E aí, o que você acha do transhumanismo? Nossa, isso é incrível. O que você faria se seu filho estivesse no transhumanismo? Exatamente. Se eu tivesse Imagina. no Twitter, o que eu mataria ele. Exatamente. Tem que tratar, tem que aceitar. Tem cuidado, isso aí é psiquiatra. Exatamente. Nossa, ele tá mexendo com essas coisas? Será? Não acredito. Não acredito. Mas ó, eu vou começar já te interrompendo, Vai lá. desculpa. A jornalista, que todo mundo aqui é meio cabeção, o Gigi entende super disso, mas eu acho que é muito importante a gente explicar o que é o transhumanismo. Perfeito. Por favor. Bom, transhumanismo é um termo super bonitinho e super interessante, mas na verdade, na prática, ele é a forma que as pessoas têm tratado de conectar humanos com máquinas. Como isso pode potencializar, pode transformar a pessoa em mais longeva, ou pode hackear ela, ou pode melhorar ela, enfim, tem várias formas de olhar para isso, tem várias tecnologias por trás disso, várias técnicas por trás disso, mas de maneira super prática é a potencialização do homem através da máquina. E o que é a Synapse? Já que você é o CEO. A sinapse é uma descarga elétrica que acontece entre dois neurônios. Tô brincando. E todo mundo assim. A Synapse é uma consultoria focada em diminuir a ineficiência do setor de saúde. Legal. Depois de trabalhar muitos anos como consultor estratégico em empresas de saúde, a gente fala um pouquinho já da minha carreira, eu decidi que eu não queria mais fazer mais do mesmo e decidi criar algo que fosse um pouquinho mais provocativo. Então, fazer consultoria do jeito que eu fazia na minha vida em outras empresas, eu não queria mais. Trabalhar com saúde do jeito que eu estava trabalhando, eu não queria mais. Então, eu queria fazer algo que fosse proposital, que transformasse e deixasse um legado. Então, eu queria a Synapse para isso, para juntar a consultoria com investimento e fazer algo que focasse em redução de ineficiência. Inclusive, Bruno, tem uma, né, o South by acabou de acontecer, você também estava lá, a Amy Webb, que é a grande estrela do festival, né, deu uma entrevista pra gente. E a Débora Oliveira, que vem a ser a chefe... Exclusiva. Uau. Também conhecida como minha chefe. Exatamente. E a Débora Oliveira, também conhecida como chefe da Laura, foi quem conversou com a Amy, e ela falou uma coisa muito legal sobre essa questão do transhumanismo, assim, de como que a gente tem medo de ter um chip implantado, por exemplo, na cabeça. Mas, cara, a gente já usa chip para todo lado, né? O smartphone tá aqui, o smartwatch tá aqui, enfim. Vamos ouvir o que ela tem a dizer. Yeah, look, I'm covered in chips. So they're not inside my body, but they are very much on my body. I wear, I'm a cyclist. I race, so I do a lot of long distance cycling and racing. And this watch that I wear, it's a Garmin. I'm not promoting Garmin, I'm just describing what I'm wearing. It tracks my heart rate, it tracks all my data, it tracks my lungs ability. So when I'm out riding, I've got this thing on, I've got a heart rate band on, I've got a tracker on my bike, I've got various sensors and computers on my bike. Sure. I've got pedals that have computers in them, little sensors. So my point in saying this is, I'm basically one part computer all the time anyways, even though I don't have these things inside my body. But I'm very privileged that I can afford to buy these things and you know what I mean? So I think I'm sort of not interested in like people becoming robots or whatever. Yeah. I am
concerned about this new digital divide that gets created. Essa foi a Amy Webb, mas... É bom, assim, diante de alguém que está muito envolvido, inserida no mundo tecnológico, claro que ela vai ser a favor, e eu também sou. Mas as preocupações são, a partir do momento que você está tão inserido nesse mundo, ou a tecnologia está acoplada a você, em que momento você desconecta? Essa é a minha preocupação. Eu acredito que quando a gente fala de lei geral de proteção de dados, né, a coleta exagerada por algumas empresas, você estar sempre conectado depende de uma relação tão fiel e tão honesta para dizer para a empresa, olha, você pode coletar até esse momento, porque daqui a pouco a gente vai estar monitorando seus sonhos, ou até os alterando com ondas cerebrais. Então, isso me preocupa um pouquinho, mas eu sou totalmente a favor. Eu acho mas que é aí, legal. tecnicamente, eu acho que tem a questão, né? Gigi, você ia fazer um comentário? Eu ia falar que, já pegando aí a deixa do Luiz, que tem toda uma questão da biopolítica do corpo, né? E eu acho que esse é um problema que não é novo. Autores como Michel Foucault já falam que isso não é uma coisa nova. A gente pensa a Revolução Industrial, a gente aprendeu a domesticar o corpo de uma certa maneira para uma carga horária. Eu acho que é só trazer um pouco que é uma discussão política, o corpo é um campo de batalha, e agora eu acho que é uma continuidade acelerada desse processo. Então, trazem problemas legais, problemas científicos, problemas intelectuais e de invasão de privacidade. Mas tem coisas positivas também, que eu tenho certeza que o Bruno vai apontar side by side com os pontos negativos do Luiz, claro. E aí? O que você acha? Eu sou um believer, né? Um bright-sider. Eu acredito que a gente vai encontrar um meio de buscar ser ético e ser compliant com o que tem que ser feito. Eu concordo que em algum momento a gente vai ter que também resguardar a nossa humanidade, onde a gente precisa se destacar como pessoa, onde tudo vai ser máquina, onde tudo vai crescer para um ambiente de AI, AGI, tudo possível e ainda mais conectado. Eu tô contigo nesse aspecto. Porém, a pergunta que fica e acho que talvez o que vai ser discutido dentro dessas biopolíticas é até que ponto vamos e por que vamos e como vamos. Então, até que ponto eu vou conectar uma pessoa 100% com um dispositivo? A pessoa nasce com um problema de uma neurodivergência. Essa pessoa pode ter que necessitar viver a vida inteira. Hoje ela vive de uma forma extremamente não produtiva. Perfeito. E se ela tiver um biohacking, se ela tiver algo que conecte ela e organize ela, vou usar esse termo, talvez seja bom. Mas, de novo, eu concordo que não é para todo nem para todos. E eu Mas gosto, até- eu gosto do que ele fala, porque, claro, quando a gente pensa numa solução para medicina, para ajudar alguém que tem uma incapacidade, ou um PCD, né, alguma pessoa com deficiência, se não tiver essa coleta de dados, é maravilhoso, só tem ponto positivo. Perfeito. Por isso que eu acho que é bom pessoas Exato. inseridas no debate para a gente achar esse limite, né? Mas eu acho que tem um ponto também assim, pegando a vida anterior dele, né, que foi CEO da AstraZeneca, bem no momento da pandemia. Então, assim, você deve ter se esbarrado com todas aquelas questões. Porque estão implantando um chip em mim com a vacina, não sei mais o quê, na jacaré e tal. E aí eu acho que tem a ver também com a questão do Neuralink lá do Elon Musk e tudo mais. Tipo, eu não vou ter acesso ao sonho da pessoa, eu não vou conseguir induzir o sonho da pessoa com base nisso, né? Nesse experimento, nesse implemento de um chip X ou Y. Ele tem uma função. As pessoas, às vezes, ficam desconfiadas, né? Acho que tem muito disso, assim, cara, não vai. Mas você pode falar quantas vezes for necessário e a pessoa vai continuar achando que sim, estão me E até hackeando. porque é bom limpar essa imagem, né? Tipo, o que o Neuralink faz, não sei se o pessoal conhece, né? É Mas legal a gente falar. Primeiro, o Neuralink faz algo que não é novo. Só voltando, É, o o Neuralink Neuralink primeiro é um é chip. o projeto que foi, né, hoje, é Perfeito. conhecido como o projeto do Elon Musk, mas a gente sabe que a grande cabeça por trás disso é um brasileiro, inclusive, Miguel Perfeito. Nicoleles, que estaria nessa mesa conosco. Ele só não está com a gente aqui por conta de agenda, Sou infelizmente. fã dele. Mas Todos a gente nós, ainda vai né? ter o Nicoleles aqui com a gente muito em breve. E conta você, vai. Não, Eu acho que legal. você- Então, acho você- que é bom explicar. Então, o Neuralink, ele é um dispositivo, o nome chip é complexo, né? Que ele fica, na verdade, no crânio. Ele não fica no cérebro. E o que conversa com o cérebro são os filamentos, que aí sim é a tecnologia de alto processamento e transmissão de dados, que se conecta dentro de uma microcirurgia feita por um neurocirurgião. Então é como se você estivesse conectando um fiozinho no filamento de uma sinapse. Perfeito. E você consegue capturar o que sai dali e transformar aquelas informações que são, enfim, energia em informação que você consegue capturar. E já tem esses testes que acontecem nos macacos. Quem nunca viu aquela na TV, aqueles macaquinhos que ficam jogando o joguinho da bolinha? Que inclusive é o mesmo exemplo que a do Neuralink Nicoleles. usou, que o Nicoleles coisas fez, sei lá, 15, estranhas, 20 assim, anos né? atrás, não sei. Coincidências, né? E não tem, eu acho que tem mais coisa. Ano passado eu estava no South by também, eu vou todo ano, gente, sou um viciado. E tinha um cara, o Mark Kodak. O Mark Kodak é um dos fundadores da Neuralink.
E ele saiu e ele era um doutorando do Do Nicoleles. Aliás, 3 grandes executivos do Elon Musk foram doutorandos do Exato, Nicoleles, do- ou seja, alguma coisa tem aí, né? Tem. Só E- coincidência. E a, coincidência, e a história da coincidência, Neuralink foi. foi a primeira vez, aí falando, olha como a lei também evolui legalizando e liberando. Primeira vez que liberaram usar o chip no cérebro humano. Então, a Perfeito. história do Neuralink foi liberado pela justiça, liberou esse experimento, né? E tem vários casos importantes. A gente vai falar mais de casos de uso, mas quem também não viu, um caso clássico que ano passado saiu, quem não viu, busque Super-Humanos, que fala de... Foram 3 pacientes que usaram BCIs, né, que é Brain Computer Interface, durante algum tempo, eles tinham algumas doenças, e no evento estavam os 3 lá sendo moderados pela BCI Company, acho que BCI é alguma coisa, o nome da empresa, Sorry Company. E aí eles falaram sobre toda a experiência que eles tiveram sendo, vamos dizer assim, transhumanizados com tecnologia. Se você for pensar assim, de uma maneira até mais simples, que tem até no SUS, o implante coclear não deixa de ser. Não deixa de Sim. ser, Né? não deixa de ser. Mas, E ó, essa é uma pergunta, desculpa, Paula, Imagina. só de você colocar um chip na pessoa já é um transhumanismo? Porque, a meu ver, a gente está pensando em, sei lá, metade do corpo robô, metade do corpo humano. Onde que se define... E aí eu estou perguntando, porque é curiosidade minha também, se a gente quiser complementar. Por exemplo, se eu incluir um chip no meu corpo, eu já sou transhumanista? Já tenho É transhumanismo? super delicado esse tema, porque eu acho que... vamos deixar a Gigi comentar, Exato, mas eu acho que eu é acho um que tem a ver ponto... com isso que tem a tá ver, falando. tem a ver. Fala aí, Deixa ela Gigi. comentar. Não, eu na verdade queria trazer um pouco a Donna Haraway, que ela é uma autora que em 1985 ela escreveu um livro que era sobre o Manifesto Ciborgue, e ela meio que propõe um pouco isso, que a gente já está estendendo as nossas capacidades biológicas, mesmo com óculos, né? Se você pensar que a gente tem uma limitação física e a gente tem dispositivos analógicos que já fazem esse trabalho. Então, acho que a gente já está num processo de ciborguização meio que inevitável do analógico para o digital. Uma outra coisa que eu queria trazer, que é interessante, é que em 2015 no Brasil, não sei se você estava lá, Bruno, mas teve um evento da Cyborg Foundation que aconteceu, que foi um grupo de... Foi incrível. Eu tive a oportunidade de estar, foi lá perto da Oscar Freire, e eles fizeram a instalação de um chip dentro do dente do fundador dessa Cyborg Foundation, que conseguia enviar mensagens para diferentes dispositivos móveis, dependendo do jeito como ele mordia, quase que um código Morse embutido no corpo dele. Então, essa conversa, que era muito marginal, agora tá vindo à tona. Mas a gente está falando de muitas décadas nesse processo, né, de ciborguizar os nossos corpos, eu acho. Mas assim, até pegando o exemplo do seu chip, quando eu estava na NZN, a gente fez uma pauta em que um dos repórteres, ele instalou um chip aqui na mão, mas era um chip que, cara, era quase um NFC, assim, ele cabia pouquíssimas informações. Ele é um Então, subcutâneo, eu sei qual é. subcutâneo, Tem muita gente que usa ele. Tem muita gente que usa. Ou para abrir porta, ou para fazer o cartão cartão de crédito, Isso. para fazer o cartão de visita Aproximação. e tal. É mais uma brincadeira, né, nesse caso. A gente está falando de coisas que são Hoje já realmente- tem gente que carrega informação, você consegue subir alguns dados, tem gente que inclusive coloca dados, desde dados pessoais, até dados da família, até senha de banco, coisas assim que alguém pode acessar depois que ele morrer, quase como uma forma de segurança mesmo. Seria ótimo para cripto, né? A gente teve um caso escritório que o indivíduo morreu e levou, né? A Não passou chave. para ninguém a chave da... Excelente. Então, pelo menos se tiver... E é um jeito super Vai que ele seguro. tem uns porque- 30 bitcoins aí, né? Não é? não, Ô, tem beleza, tem hein? um bom Um dinheiro. pouquinho que mais, vai- né? Mas pensando em transhumanismo, Igor, eu penso... A primeira imagem que vem na minha cabeça atual é você com o Apple Vision Pro. Você disse que a experiência é ruim. Eu não gostei, não. Então isso é outra coisa também, porque nem sempre o que a gente vai criar, e aí, lógico, o que for positivo é bom, vai se popularizar. Fala um pouquinho só, por que você não gostou da experiência do Apple Vision Pro, pensando em transhumanismo, porque acho me parece que- algo bem Não, transhumanista. eu acho que, na né? verdade, assim, fizeram tanto alarde e as pessoas postando vídeos na rua que você cria uma expectativa. Com Aí, na hora certeza. que você coloca o negócio na cara, quando você tem a imersão total, eu acho que tudo que é projetado pela tela do Apple Vision Pro é muito legal. Tem uma super qualidade. Mas a câmera, cara, é quase um VGA aquela porcaria. Eu testei também. Eu achei muito ruim, assim, quando você vê aqueles vídeos, O as pessoas fundo, né? andando na rua e brincando. Primeiro que aquilo não é real. Né? Não dá para fazer aquilo porque a tela ela fica meio que mapeada no ambiente. Se eu tô aqui e abrir a tela aqui, ela vai estar sempre nesse lugar. Eu posso ir para lá, a tela fica aqui. Mas não tem Então, como pôr o modo viagem, porque senão não aconteceria a mesma testei o coisa modo no viagem, avião. mas Não, porque... Eu não testei isso no Apple Vision Pro, testei isso no MetaQuest 3. No MetaQuest 3, que é a terceira versão daquele dispositivo da Meta, cara, é uma realidade, assim, se um dia o Spatial tem uma coisa bem interessante, que é o da Apple Vision Pro, tem uma coisa interessante, mas o MetaQuest 3 você consegue botar aqui o óculos. Eu mapeei essa sala aqui e eu vou jogar um jogo. Cara, eu vejo vocês tranquilamente, com a mesma nitidamente... qualidade do e outro, de maneira colorida, que Aham. era uma diferença. Então,
Assim, Spatial Computing, se quiser entrar nisso, é um negócio interessante, vai né? Mas a longe. gente vai longe. Mas A ainda gente marca assim, outra. você ter um acessório gigantesco na sua cara não é tão confortável Exato. quanto você implantar um chip que fica muito mais Ou natural, uma lente né? de contato. Uma lente de contato. Concordo. E existe um outro problema para democratizar isso, que é preço, né? Não é uma coisa Só o acessível Igor, nem né? nos Estados Unidos. Só o chefe vai pagar Não, mas aí a gente compra o meta, que é, $3.500. não, a gente compra o meta, que é $500. O meta Não é a quase mesma Mas coisa. é ruim. Não, eu te falo que é mais ou Eu menos a acho mesma que coisa que se você não for acha. igual, é melhor, cara. Jura? É. Eu acho que eu sou muito É que ainda não Apple tem, ainda não fanático. existe. Uma coisa foi lá no South by teve uma palestra falando sobre Spatial Computing que uma das, eu não vou lembrar o nome dela agora. Ela falou sobre o estado da arte que é o Apple Vision Pro. Ela foi pro lado positivo em dizer ali tem $3.500 em equipamento. Tem. Não, tudo bem. Ponto. Concordo. Vale Se o está preço. sendo usado na sua máxima extensão hoje na primeira versão, ela falou essa primeira versão ela é quase o protótipo do protótipo do protótipo que foi vendido. Então, É isso. mas isso. acaba que por todo esse movimento que gerou do Spatial Computing e do Vision Pro, do MetaQuest, a discussão que ela trouxe estamos no... É a minha leitura, tá? Ela não falou exatamente isso, mas estamos em 2008, quando a Apple Store foi lançada depois do iPhone. Concordo. Um novo momento onde você vai usar novas aplicações, onde você vai conectar isso com AI, com várias outras formas de você repensar como você faz um projeto de uma casa, como você planeja um fulfillment de um centro de distribuição, como você planeja uma cirurgia complexa de um paciente. Mas eu acho que é a mesma coisa do metaverso, assim, talvez uma quebra de expectativa e um momento, Sim. sabe? É isso aí. Você joga uma ideia de Concordo. que é algo muito incrível, não sei o que lá, mas na prática a coisa ainda não chegou lá. Diz aí, Gigi, acho que é muito que você estuda e vive aí, né? Não, eu acho que assim, o Vision Pro, eu acho que não é tanto pelo dispositivo que ele é assim, pelo dispositivo tecnicamente falando, mas eu acho que ele amplifica a discussão de que Spatial Web é de fato onde nós estaremos nos próximos alguns anos aí. E eu acho que é isso, porque existem equipamentos que eu acho que funcionam muito melhor, por exemplo, o X-Real custa $500 e faz um super trabalho de expansão de tela, o Nimo, tem uma série de outros dispositivos que estão saindo no mercado, que são para ter essa coisa de uma realidade mista. Então, eu acho que a Apple, ela chancela, sabe? É a mesma coisa o Meta falando de metaverso e a Apple falando, estamos investindo neste equipamento. Acho que é isso que é o mais importante desse lançamento, né? Não, com certeza. Aí todo mundo fala, e eu acho que tem outras empresas que vão vir aí na sequência fazendo isso, né? E a versão 2, versão 3, versão 4, com É isso certeza aí. vão chegar lá. Eu só levantei esse tema porque eu penso que são por etapas. Eu acredito que na experiência dos usuários a gente está muito mais perto dessa realidade mista, ainda usando os dispositivos para chegar num ponto de transhumanismo e aí sim incorporar esses Incorporar dispositivos no corpo, né? Eu acho que ainda é uma experiência de usar e me desconectar e tirar isso do rosto. Mas eu vi as críticas, né? O problema seria que imaginava que a tela seria translúcida, no final ela é uma tela background ali com uma imagem horrível e você não tem a experiência câmera. de estar vendo o que está por trás, né? E voltando um pouco para os chips, Duro, você sabe que eu não gosto muito de concordar com você, né? Mas eu tenho muito medo também, não só da área de proteção de dados, que eu acho que é isso, vai virar uma avalanche ainda pior, mas eu fico imaginando, por exemplo, sei lá, se o presidente dos Estados Unidos tem um chip, sei lá, ele tem diabetes e é um chip dentro dele que joga insulina e alguém hackeia isso e mata o presidente dos Estados Unidos. Excelente ponto. 2019, South by Southwest, tava um médico transhumanizado há muitos anos. Ele era um médico paciente de diabetes tipo 1, super, super grave. E ele era bem tosco, mas ele falou, ele construiu um dispositivo, mas ele é um médico nerd. Ele construiu um dispositivo usando redes antigas que não são traqueáveis pela juventude de hoje, usando tipo redes mortas que ninguém usa mais, protocolos antigos que ninguém usa mais, que são difíceis de ser hackeado, e ele criou um dispositivo de autorregulação de insulina nele. E ele faz o teste constantemente. E ele mostrou o dado dele nos últimos 2 dias. Ele falou, eu viajando para vir para o South by para essa palestra. Eu, propositalmente, durante a noite, antes de dormir, comi 2 hambúrgueres, tomei Coca-Cola com açúcar e fui dormir. Naturalmente, eu ia ter um problema, eu ia ter uma disfunção insulínica durante a minha noite. Aí ele mostra o corpo dando um pico gigante de insulina, o dispositivo detectando e liberando a insulina. Que legal. Liberando a insulina, até que normalizou e parou de liberar. Que é lindo. Que é lindo até o ponto que ele trouxe isso durante o painel. Ele falou,
Imagina se algum ser humano consegue me hackear. Ele me mata com um Exato. clique. Não, e tem o risco do hackeamento, que se você pensar no dispositivo offline seria mais seguro, mas tem o risco de bug. Dá um pau, aquele negócio começa a soltar mais, mais Também. substância do que é o Exatamente. programado. Até porque isso está dentro do corpo. Como que você faz manutenção? Hoje a gente já tem um problema do saque, esses carros elétricos autônomos já tem um problema gravíssimo de levar para arrumar. Imagina eu, inteiro cheio de chip, tendo que ir pro hospital arrumar chip. Então me assusta. Eu gosto muito da ideia, sou muito fã. Aham. Mas Mas tem me várias questões assusta aí. essas questões paralelas do risco humano, do risco até de controle. Porque se a gente está implantando o chip no cérebro, você concorda que o cérebro ele reage a estímulo, né? Sim. Nada mais é do que reação a estímulo. Bem que a gente consegue fazer com uma pessoa que não tem o movimento do braço, se a gente der um choque em algum lugar, ele mexe esse braço. Imagina que então é possível hackear um humano e fazer com que ele ande contra a sua vontade. Sim. Né? A depender da dependência e a quantidade de Por isso que eu acho que esses são os modelos de biohacking, eu vou chamar de, sei lá, é a muleta, sabe assim? Antes de descobrir a cirurgia para poder corrigir, o cara que andava de muita vida inteira. Hoje já tem cirurgia que vai lá e corrige o movimento do osso, ou implanta um novo osso, um novo ligamento. No biohacking é a mesma coisa. Existem hoje novas empresas fazendo novas descobertas de como você hackeia o DNA. Você faz gen writing, gen reading, a gente né? fazer clonagem humana é hackear É isso. DNA, É, né? Isso, exatamente. mas aí você consegue hackear antes de você ter o problema. Se eu olho no seu gene que você tem uma predisposição para um diabetes, eu escrevo uma mensagem terapêutica no seu gene. É possível e está Faz sendo feito. Ou seja, nossos irmãos gêmeos Quando- serão muito mais evoluídos. É isso, Exatamente. quando este gene ele ativar para diabetes, essa mensagem terapêutica ela é colocada, a cura sai diretamente ali na célula, na stem cell e já vai direto no DNA do cara, entendeu? Diz aí, Gigi. Então, acho que ainda bem que você tocou, Bruno, nessa questão do CRISP, né, da gente poder fazer essas alterações genéticas, porque a gente fala de código binário, mas daí tem o código biológico. E a minha grande questão é, quando a gente pensa que a gente vai poder editar esse código genético, como é que fica a diversidade? Porque, que nem naquele filme do Gattaca, não sei se você lembra desse filme, você tem um pouco essa coisa, eu acho que eu quero um filho de olho azul, louro, sabe? E tem alguns estereótipos que a gente tem lutado, né, no mundo para ter mais diversidade étnica, racial, e de repente, se a gente consegue construir um filho perfeito, como é que vai ser isso, né? Às vezes eu acho que esse é um debate social quase. Como que a gente vai garantir a diversidade, a multiplicidade de possibilidades humanas quando a gente vai querer editar seres perfeitos? Você tem uma opinião nisso? O meu filho seria o Rodrigo Hilbert. Interessantíssimo. Interessantíssimo. Eu não tinha pensado no Rodrigo Hilbert. Mas eu tenho sim, Gigi. Eu tenho uma opinião sobre isso. Como eu tenho acompanhado isso de perto, eu olho muito para algumas soluções, desde a Autos Lab, lá, que é a empresa que recebeu 3 bilhões de investimento, Jeff Bezos entrou, assim, 3 bilhões em early stage para uma reprogramação celular, para rejuvenescimento, focando em longevidade. Você olha para uma Tessera. Uma Tessera, ela faz uma técnica bem parecida com o CRISPR, mas ele é um pouquinho diferente, gente. Eu vou falar tecniquez aqui, depois vocês vão no Google, tá? Que é uma técnica bem parecida com o CRISPR, que faz a edição de gene, mas ele faz a edição de gene de uma maneira um pouco diferente, que é essa da inserir programação celular. Na prática, se a gente fosse pensar sobre a ótica da diversidade, que eu acho um ponto excelente, a gente vai ter que regular. E para mim, é óbvio que a gente não pode desdiversificar esse modelo. Para mim, a gente é especial porque a gente é diverso como ser humano, como raça. A gente pode dar um fine tuning na raça. E aí aqui se eu já detectei uma grande doença, é que a gente foque isso em mensagens terapêuticas voltadas para grandes Não doenças estética, que vão... né? Não estética, pelo amor de Deus. Ó, isso aqui, imagina, eu tô zoando aqui, ainda tem um gene do pneu aqui, vou tirar, sem pneu. Sabe assim? Eu acho que isso não é legal, até mas se você falar assim, caramba, eu tô vendo aqui uma doença super degenerativa, autoimune, com potencial de ativação sobre tais condições dentro de dentro de uma epigenética, se essa pessoa viver num mundo muito estressado, cara, com 18 anos ela pode desencadear uma esquizofrenia. E eu vou lá e eu consigo controlar isso, sabe? Eu vou levantar uma questão aqui filosófica que é muito maluca. Vocês me permitam e me corrijam se eu estiver viajando muito. Mas imagina assim, isso não fará com que os seres humanos se tornem totalmente inconsequentes? Porque imagina assim, hoje muita gente segue a linha Vou encher a de, cara. de cuidar do corpo, de cuidar fumar da dá saúde. câncer. É isso. Daqui a pouco eu simplesmente mudo lá o código genético e pronto. curo o meu câncer. Então eu vou fumar a vida inteira, vou beber a vida inteira, vou me drogar, porque isso não gera também, às vezes, a sensação de que tudo é corrigível. E hoje eu acho que faz parte da essência humana nós pagarmos o preço. Então eu sei que eu tenho mais peso do que eu deveria, porque eu
gosto de comer um doce, eu gosto de comer um sanduíche e tal. Isso tem uma lição humana, até para caráter ético e moral. Se a gente simplesmente resolver mudando um código, a gente não vai transformar a sociedade num bando de malucos, mimados. Eu adoro a pergunta e vamos entrar num papo animal aqui. É importante lembrar que o corpo da gente, o nosso DNA, e gente, eu sou um cara formado em ciência da computação, eu sou um nerd que programa desde 9 anos de idade, mas eu entrei no mundo de saúde e virei um especialista. Se a gente olha para o nosso DNA, a gente está com um monte de, sabe, celular, quando você desativa, modo avião, a gente está com um monte de coisa desativada, mas a gente tem no nosso corpo. Então, eventualmente, todos nós aqui temos, vamos supor, a célula, o gene predisposto a ter um câncer de pulmão. Não necessariamente é o cigarro quem vai dar uma doença. Existe um estudo que mostra que de 100% das doenças, 20% das doenças estão sendo ativadas dentro de um ambiente onde a pessoa está doente. Os 80% restante é em cima dos determinantes sociais que cada um vive. É o ambiente que você vive, é o estresse que você vive, é onde você nasceu. Por isso que existe aquela discussão que quem nasce no Morumbi, quem nasce em Paraisópolis tem 20 anos menos de expectativa de vida porque os social determinants of health são diferentes. Claro. Então, trazendo para o seu ponto de eu vou fumar e vou ter o câncer, você pode fumar a vida inteira e não ter câncer. Porque não necessariamente é o cigarro quem vai ativar esse seu gene. E aí volta para o ponto onde, será que é realmente polêmico? Será que realmente é apenas uma predisposição genética que faz com que eu possa ter doença? Será que é somente uma mudança, uma edição de gene CRISPR, RNA-like, que eu vou não ter doença? Será que ao fazer isso eu não vou, pelo contrário, através de formas que a gente não sabe ainda continuar tendo a mesma doença? Porque o gene é mutável. Bruce Lipton, Biologia da Crença. Um cara brilhante que fala sobre uma pessoa que tinha uma doença num ambiente X, se mudou para um ambiente Y, não tem mais essa doença. Câncer terminal. E será que é só o rico que vai conseguir viver mais que 100 anos? Porque ele vai editar o Eu gene quero ver dele, Gigi sobre isso. Eu quero ver Gigi sobre Ou isso. a gente pode colocar um termo que é garantir apenas em defeito de fábrica. Mau uso. Não. Estética e mau uso já está eliminado no termo de uso. Esse produto a gente não troca. Proibido Então, colocar cachorros no micro-ondas. apenas defeito de fábrica. Vou fazer um projeto de lei e vou entregar para o Congresso. Mas assim, é importante isso. Eu queria ouvir muito. A gente falou agora sobre viver muito e viver eternamente, que é um papo que o Ray Kurzweil falou isso, que em 2030 nasce o primeiro homem que nunca morre. Mas eu quero ouvir a especialista aqui. Vai lá, Gigi. Não, eu não sou especialista, mas eu vou fazer uma pergunta sobre crença, porque para mim, quando a gente pensa que talvez em 2030 ou já está entre nós aquele indivíduo que não morrerá, como é que fica algumas culturas e religiões, né? Porque a gente embasa muitos valores sociais e culturais nessa ideia da nossa mortalidade. A nossa mortalidade está associada ao nosso legado, está associada à nossa herança, ao que a gente deixa para os nossos filhos. Mas se a gente combate isso, eu sei que a gente vai arranjar um lugar para Deus, né? Porque essa é uma conversa muito mais ampla. Mas onde que vão todas essas crenças? Eu acho que isso também nos faz humano, né? É só uma questão que me perturba um pouco, vai desestabilizar culturalmente quem somos. E talvez o nosso maior inimigo somos nós mesmos, porque nós seremos a máquina que queremos exterminar, não é? Gigi, você Ele já tá acabou aqui, de meu colocar Deus um do ano céu. de terapia na vida do Não, eu Durso. penso assim, me aflige pensar 100 anos pagando boleto, imagina a eternidade. Desculpa, Luiz. Esse papo ele é longo, assim, ó. Falando de Bruno Pina, ser humano, tá? Eu tenho um Buda aqui, um Xangô aqui, um Ganesh aqui, um outro deus Maori aqui. Mas Então, você tá certo, porque quando você chegar lá em cima, Você não tem sabe qual é a certo. probabilidade de Vai acertar. na fila menor. mas aí lembra que vai descobrir lá o... Polinésio, Ó, é o Kachalek. Vai na fila menor. Vai na Quem é você? Deus. Deus. Eu não tenho Deus da Polinésia ainda. Eu tenho Errou, que mas rever. ficou em todos, Errou porque você rude, não né? erra. Por isso que eu tô lembrando do Pacto do Sul. Esse aqui falou, não, esse aqui não, você não foi tão cristão Imagina assim. se você Tá foi bom, em todos e ainda você erra, porque tem um Não, eu vou quarto falar sobre a crença, porque eu acho esse ponto incrível. Porque quando a gente ouve, lê O Homem que Nunca Morre, eventualmente este ser que deseja que a gente nunca morra, está olhando a gente sob um aspecto apenas técnico, apenas hardware. Eu não sei como será, mas eu duvido que vai ter um homem que nunca morre. Assim, o corpo pode não morrer. Sim. É que nem alguém que morre e faz um legista. Hoje já existe isso. Uma pessoa morre, um legista fala: não tem nenhuma doença. Deus levou. Aí cada religião chama de alguma coisa. Deu tempo, foi chamado pelos espíritos, whatever. Né? Então, eu acho que a gente já vive alguns problemas que a gente só está hoje gourmetizando.
Mas eu concordo pra caramba com esse tema. E Assim, tem toda a questão de consciência, né? Porque a consciência faz parte desse corpo, ou a gente vai conseguir levar essa consciência para uma máquina, para um outro. Que, aliás, é tipo. muitas das pesquisas que estão sendo feitas aí pelos ricaços, né? A gente pegar desde Peter Thiel, o nosso Larry Não, Ellison. é só uma Ela morre de fofoca, inveja do Larry. Larry Ellison, sabe? Eu Por causa queria da... fazer um apelo ao Larry. Ele fala Larry português? Ellison, não, um dos né? Acho que ele entende 5 com mais IA, ricos com do mundo. AI, Tá, né? Pode fazer em português, a gente põe aí, você falando em inglês. Isso. Tá. Qual que é o Você Que manda um recado pelo seu parar amigo, de mas enfim. vender tecnologia e começar a vender skincare. Porque não é possível que aquele homem tenha Entendi, aquela boa. idade. E agora a Oracle tá o quê? Só investindo em coisa de saúde. É esquisito. Queria Larry. jogar assim, que nem sumiço de Kate. Ah, Larry Kate não não. quer dormir? Não Po- quer morrer? Posso pôr a Sei. bola no chão? Vai lá, vai lá. Por favor. Porque a gente está bastante pensando lá na frente, mas e para hoje, para ouvir o Bruno assim? Hoje você está trabalhando nessa área, o que que nós temos de novidade, o que que as empresas relacionadas à saúde têm que observar, o que para hoje está acontecendo? Tirando essa parte que a gente pensou lá na frente, mas 2024, Boa. o que que a gente tem de Eu acho que tecnologia nova aí? Vou falar de tecnologia e na saúde você vai ter que falar de cuidado mesmo, sabe? De um pouquinho fora da tecnologia, que a tecnologia ajuda. Vamos falar de longevidade, falar de bem-estar, acho que é um pouco disso. Porque nada mais quando a gente fala de transhumanismo, quando a gente fala de tudo isso, a gente está buscando forma de deixar a gente mais saudável, mais longevo, vivendo mais. Lifespan, health span, é o que o Peter Diamandis fala o tempo inteiro. Agora um comentário, né? Essa galera que saiu da PayPal é tudo louca, né, meu? Nossa, cada É um o Peter cada um pior que o Thiel, outro. é o Elon Musk. Que loucura é essa, cara? Você só tem doidão, bicho. O Peter Thiel, quem dá uma líder, ele é o cara do biohacking que fala das Olimpíadas. Das Olimpíadas. Como é que chama o grupo? Não, Com drogas, Não sei, pela né? Games, né? Não, as Olimpíadas, ele vai lançar. É uma Olimpíada que você pode se dopar, Você né? precisa se dopar. Ah, é preciso. Ele quer Ele ver quer até que até que ponto o ser humano O vai. super-humano. O né? super-humano, o super-humano. exatamente. Mas ele quer botar todo mundo na mesma régua, né? Beleza, Entendi. então agora você vai se dopar. Vai ser Tá de boa com isso? Beleza. Se Imagina dope e me concurso de fale. heterofilismo. Não, quando Não é? acabar a Boa. Olimpíada, eu acho que vai ter um endócrino, um cardio, um clínico geral esperando falar assim, pacientes, vou ganhar isso pacientes. aí. Mas Porque, voltando meu ao seu Deus. ponto de hoje, né? Eu vou no médico todo semestre, que é o cara que me regula todas as questões ali do sangue e tudo mais. Perfeito. Então, cara, me dá a vitamina disso, daquilo outro. Eu não vou na farmácia e compro igual a Laura vai lá no Walgreens e volta cheia de vitamina. Ele me dá a vitamina Delícia, específica, né? Estavam falando mal de farmácia no outro programa, Sou o louco tá? do Walgreens, já passei 4 horas no Walgreens, tá, Se pessoal? você quiser vir pro meu time, porque estavam falando mal de farmácia até agora, não sei. O Igor e a Laura tomam Red Bull às 7 da manhã. Não, pois, Nossa. inclusive, o que tem dentro daquela Eles aqui... precisam muito de você. Inclusive, eu acho que o convite seu é para ver se você tem alguma tecnologia para eles usarem Pra para gente tratar acordar. esse principalmente, coração, né? porque esse coração não vai durar muito. Eu tenho. O que esses negócios fazem deve ser A Gigi também, tá? A Gigi ocitocina. também, Você Você tá também muito é a do minoria. Red Bull, Gigi? Fala aí, Gi. Eu trabalhei com o Red Bull Brasil e eu tomava 6 Red Bulls por dia. E eu lembro que eu ficava assim, ó, eu fazia microsolda no final do dia assim, ó. Era uma coisa muito louca. Não faz bem. Olha aí, Marcas, olha aí, Red Bull, a chance de Ó, estar aqui acho com a que gente. ela acabou de ganhar uma oportunidade importante. Mas vamos falar então de termos práticos. Tem, e aí falando de South by também, porque é importante conectar com o evento. Ano passado, esse ano, coincidentemente, eu acompanho sempre Health, MedTech, Psychedelics, principalmente. Aí vejo AI e Tech um pouquinho, porque ninguém deixa de ver a Amy, enfim, a Sandy Carter, essa galera. Mas saúde, vou falar um pouquinho de transhumanismo e vou falar de técnicas novas que têm surgido, que eu acho que é importante. Então, sai um pouquinho do Brain-Computer Interface, né, das conexões com o cérebro, tudo que a gente falou de chip. Vamos para uma linha um pouquinho maior. Tem uma empresa chamada Synchro. O que eles estão fazendo? Eles estão criando formas não invasivas de fazer Brain Computer Interface, fazer BCI. Então, fazer transhumanismo não invasivo. O que eles estão mapeando? Eu tive uma epifania no passado, no Salto By, quando eu saí dessa palestra. Eles estão mapeando o padrão de comunicação entre intracelular, como as mitocôndrias, os leucócitos, tudo isso se comunica. Porque no corpo inteiro, o dia inteiro, o nosso corpo está gritando um pouco, ô mitocôndria, rolou um negócio ali em cima. Tá? Assim, pensa na sua cabeça de maneira lúdica, o nosso corpo se comunica. Então, essas empresas como a Synchro, ela está pensando constantemente e está desenvolvendo um estudo onde ela mapeia como o seu corpo se comunica e ela faz com que chegue mensagens dentro do seu corpo através de estímulos. Então, é não invasivo. Em vez de você precisar fazer uma microcirurgia ou uma cirurgia cerebral, você não vai precisar. Esse é um exemplo. Tem outras empresas que estão indo para a linha de edição gênica. Isso é para hoje. Isso é para hoje. Já está rodando, já tem teste, já tem pesquisas avançadas. Essas empresas que eu comentei,
A Autos Labs, a Terceira, a Última Genomics, e tem mais algumas, já estão também em fases avançadas de estudos, construindo edições gênicas e escrita terapêutica, né? Cell Gene Therapy é um tema muito importante para o setor da saúde. Isso já está sendo aplicado hoje dentro das indústrias farmacêuticas nas construções de medicamento e nos hospitais dentro de pesquisas que são feitas para construção de testes. Então isso já na prática hoje pega alguns hospitais já discute CRISPR, CAR T-cell, todas essas tecnologias bonitas e avançadas. O meu call to action para a saúde, eu acho que existe ainda, antes de você chegar em usar todas essas tecnologias que são caras, como é que você dá acesso para as pessoas com relação a isso? Então tem muita coisa antes que a gente vai ter que fazer para antes de chegar dentro de usar um dispositivo ou usar algum tipo de ferramenta para deixar a gente mais potente. Ainda tem um trabalho de eficiência do sistema de saúde, de coisas básicas que a gente às vezes não tem. Você tem países, no Brasil, você tem cidades hoje que mulheres há 10, 15 anos não fazem uma mamografia. Então, como é que você quer ser longevo e não ter um câncer de mama avançado se você já tem hoje forma de detectar 98% um câncer de maneira preditiva usando isso? Então, a gente vai ter que falar sobre, sim, futuro, mas puxar para o chão em coisas que são básicas que a gente vai ter ainda que mexer na saúde. Então, o call to action para as empresas de saúde sobre esse assunto é entender dentro do que elas se propõem a ser a linha de negócio delas, uma empresa que trabalha com o sistema metabólico, com câncer. Acho que a pergunta é assim, com essas tecnologias surgindo, como é que ela está se preparando, né, para poder se adequar a isso? E a gente, como sistema de saúde, como é que a gente está orquestrando isso para evitar que as pessoas ativem esses genes por conta de ineficiências do sistema? Então tem uma conversa mais pé no chão. Só para não perder a piada, a Gigi me mandou aqui uma imagem, obviamente, dos Simpsons. Desce o telão aqui, desce o telão. Para a gente mostrar aqui para vocês. Olha lá, ó, as cabeças preservadas. É Futurama, desculpa. Futurama. É do Futurama, maravilhoso. É o Hall of Presidents, que tem as cabeças conservadas dos presidentes. Então, a ideia da nossa consciência ficando aí para sempre, sem os nossos corpos. É triste nossa. pensar, né? Porque a gente perdeu boas cabeças, né? Pensar em Albert Einstein Sim. e tal. Então, tem figuras e cabeças que valeriam dá vontade, a pena, né, exato, de Agora, resgatar e Já preservar. outras. Já a maioria, eu acho que é melhor ir embora. Agora, o outro ponto, assim, beleza, a gente tem esses cérebros que a gente quer preservar. E aí eu sei que você também estava vendo no South By algumas empresas ali que fazem edição de DNA e tudo mais. E armazenamento de dados em DNA. Exatamente. Né? Será que tem o DNA do Einstein que é mais legal para poder armazenar determinada coisa do que o DNA do nosso estagiário? Posso fazer um filho mais inteiro, porque a gente falou de filho mais bonito. Não só isso, assim, de fazer o filho mais bonito, mais inteligente, mas o filho ou a célula que vai armazenar mais informações importantes, ou vai conseguir armazenar mais informações por célula, sei lá. Esse é um tema legal. Acho que eu conheço pouca gente que está olhando para isso a fundo. Assim, é legal vocês saberem. Essa parte de armazenamento de DNA vou falar que é bizarro, ao mesmo tempo é interessante. Ainda está 100% no nível do laboratório. Qual é o conceito do armazenamento de DNA? Imagina que a linguagem dos computadores é 0 e 1, não é? A linguagem do DNA é adenina, guanina, timina e citosina. Então imagina que zeros e uns fazem tudo que a gente vê no mundo dos computadores. E essas 4 letrinhas fazem tudo que a gente vê no DNA. Então, da mesma forma que a gente programa um computador, uma linguagem, onde por trás aquilo tudo é traduzido na linguagem de máquina em zeros e uns, no corpo é transformado nas siglinhas desses 4. Que eu gravo isso desde a biologia na escola, fiquei traumatizado. Aí, então, imagina que eles pegaram todos esses 4 itens aqui e agora criaram uma linguagem onde você pode armazenar dados usando esse protocolo. Onde você organiza cada um disso e criam mensagens. Que vão ser reproduzidas com a evolução daquele corpo. E não é nem só isso. Hoje está sendo usado o conceito inicial, eu vou falar o conceito inicial e vou falar sobre possibilidades. Está sendo usado para testar armazenamento de informação em DNA, DNA sintetizado. Então ela está pegando imagina assim, eu estou tentando usar... Assim como eu armazeno num HD... Não é mais fácil usar um pendrive? Então, é o mesmo conceito. É o mesmo pendrive, os caras querem armazenar. É o mesmo conceito. Só que imagina que você pode armazenar a história da arte, obras de arte, a vida inteira da humanidade que a gente vive até hoje, em um pedacinho de filamento de DNA. E aí qual o grande problema que hoje existe é a leitura
capacidade de leitura e velocidade disso, porque hoje não tem chip, mesmo os da AMD gigantesco, que tem velocidade para isso. Então, mas é um campo de estudo. Então está sendo usado para armazenamento de informação para não se perder com, sei lá, imagina, pegou fogo na Pinacoteca, você perde coisas ali incríveis. Como não perder, às vezes, dados da humanidade que nos fez chegar até onde a gente chegou, já que a gente vai morrer, né? E esse é um tipo de estudo que está evoluindo muito rápido, né? Eu estava conversando com uma empresa que faz sequenciamento de DNA, Perfeito. que né, precisa disso para a gente Precisa chegar. E a gente teve projeto de genoma humano, que foram décadas e bilhões de dólares. Hoje já está sequenciando o DNA humano por $200. É isso. Em 48 horas. Então, assim, tá indo muito rápido, né? Então, esse sequenciamento é muito fácil. Hoje a gente pode sequenciar nosso DNA inteiro e descobrir se a gente tem predisposição para alguma os testes coisa. dessas empresas, Angelina Jolie, que Olha, foi eu super descobri famoso, que eu tenho uma ascendência nórdica, tá? Olha Os só, 15% ali tá temos, lá. temos um viking. Quem vê não diz, né? Mas... Quem vê não diz, mas Mas é importante esse tema. Então, o DNA, acho que ele nasceu como o primeiro alvo que a população científica quis mapear. E aí tem toda essa questão de armazenamento de informação no DNA. Tem uma outra tendência que eu também vi agora no South by, acho que foi para mim a melhor sessão que mexeu com a minha mente, que é um cara chamado Hans alguma coisa, deve ser alemão, né, com esse nome. Ele é dono de um projeto chamado Immune Human Project. Ele tá, em vez de mapeando o DNA, ele tá mapeando o sistema imunológico. que legal. Porque ele entende que o corpo desenvolve as doenças e ele deixa de ser longevo baseado em quão ineficiente é nosso sistema imunológico. Então ele tem uma indústria farmacêutica, um centro de pesquisa e está mapeando, e está com um projeto de mapear todos os humanos existentes, o sistema imunológico, nos próximos 12 anos, se eu não me engano. E eu vi o painel dele, que estava a fundadora do 23andMe, Boa. estava ele, estava o fundador do IBM Watson, Que legal. e estava uma moderadora Porra. doidona lá. Cara, animal o painel. Que painel. Animal. Só E que aí, atenção, né? e aí você vê o cara falando sobre sistema imunológico, uma coisa que meio que sai de um ladrão assim, sistema imunológico, é comer bem, é acordar, é tomar Red Bull, sei lá. Cara, é tanta coisa que ele explicou que só existe de doença por causa do sistema imunológico, que ele está em fase 2, a primeira droga de longevidade que não atua, não tem base voltada para o que os medicamentos tradicionais têm. Ele atinge diretamente o sistema imunológico. Que foda. Eu queria fazer uma pergunta para todos, então, já que a gente falou bastante sobre isso, longevidade, cuidado de saúde. A pergunta é, né, para cada um, é melhor viver, 100 anos e viver muito bem aplicando essa tecnologia, aplicando essas soluções para, por exemplo, você não ter doença, você não ter nenhum tipo de deficiência, você viver na plenitude, ou usar tudo isso para viver mais e também melhor, mas ainda com os nossos problemas, porque a gente vai envelhecer, é impossível de mudar o DNA a ponto de você não envelhecer nunca, eu acredito, por enquanto, né? Então, vai envelhecer, vai viver mais. É melhor viver um tempo bom e viver muito melhor ou viver pronta. mais? Eu vou viver 100 anos com o skincare do Larry. Isso aqui, 100 anos Não, bem. Você Com volta o nos 100 skincare do anos Larry. bem. Não, É isso. o povo fica me zoando, que eu sou do overclock 100% do tempo. Você quer Então ver vai mais. saber se a máquina vai aguentar muito tempo. Espero que sim. Você também vai viver bem 100 anos, Olha, do que viver mais. eu sempre fui dessa teoria, mas não sei agora com as novas... E aí? Não sei se é porque tá ficando velha também, que a gente já tá pensando que já tá começando a descer a ladeira. Peraí, dá mais um tempinho aí, que tá legal. Eu vou ser, Mas 100 anos é eu vou ser tempo, hein? técnico para ajudar a gente com termos. A gente está falando sobre lifespan e health span. O quanto a gente vive a cronologicamente e com qual idade eu vivo cronologicamente. Se eu estou igual àquilo que eu vivo ou se eu estou abaixo. Ou assim. Essa é a grande discussão hoje mundial. A gente não contei isso para você, mas eu estou criando um centro de longevidade europeu. Fica em Portugal a base dele. Conectado com todos os países da Europa e fala também com o Brasil. Vai virar um centro global em muitos anos, mas é um hub de longevidade. Já nasce com uma clínica de longevidade que está sendo lançada em Cascais, em Portugal. Esse hub já vai ser em parceria com diversas grandes empresas europeias e brasileiras. E a gente só fala disso. Tem um centro na Inglaterra chamado ILC, International Longevity Center. Eles lançam um índice mundial sobre regiões do mundo que tem melhores health e lifespan. Suíça. Suíça é primeiro lugar.
se eu não me engano, é primeiro lugar. Tem em Suíça, lifespan. Noruega. Então essa região nórdica ali, por conta como ele chama lá, tem Meus uma parentes. cultura Por que conta eles... da vida dele. Seus parentes, porque né? Posso falar, porque até tá a de vaca boa, vive né? bem lá, cara. Eu fui pra lá e falei, pô, agora eu entendo porque o leite é o melhor do mundo, o chocolate é o melhor. As vacas vivem num gramado, que é o fundo de tela do Windows. Elas vivem lá. Eu E tirei a gente foto... tá como, eu né? E a tive- gente tá vendo o fundo de tela Pô, pela eu fui pra Suíça 2 anos atrás, eu fui na casa de uma grande amiga que morava lá, e aí a gente foi passear numa das montanhas lá. A gente falava, vamos descer andando? Eu falei, vamos descer andando, tava eu e o marido dela. Aí a gente desceu andando, eu falei, peraí, preciso tirar uma foto, isso aqui é fundo de tela do Windows XP. Espetáculo, é isso aí. Eu tirei a foto assim, eu postei, falei, mas voltando. Então, esses temas, eles estão hoje provocando muitos investimentos. O Elon Musk lançou um fundo de 100 milhões para apoiar projetos que você conseguisse mostrar um estudo longitudinal de 12 meses, onde você pegou uma população numa região e você fez em um ano ela ter melhor health span. Eu diminuí a idade cronológica, a idade de saúde dela. Em vez de ela ter 70 anos, e depois de um ano ela baixou para 60 anos, ou 50 anos, que é o que a gente está falando aqui, viver melhor e viver bem. Então, eu acho que, na minha leitura, minha resposta, saindo desse tecniquez agora, eu prefiro ter um health span atrelado ao meu lifespan. Eu tá com 50, eu preferia até ser menos, né? Com Você deu uma boa notícia, dá pra ser os dois ao mesmo tempo. Dá pra ser, cara. Dá pra ser, e tem muita coisa acontecendo de investimento para permitir isso. Esse centro de longevidade que a gente está aqui na Europa, né, a gente está em discussão ainda de, eventualmente, isso virar uma blue zone lá em Portugal. O foco é realmente, e não é só tecnologia, é comunidade, bem-estar, tudo isso junto, né? Vocês viram aquele documentário das Blue Zones da Netflix? Aquela mandala de metodológica ali é um pouco daquilo que a gente está olhando. Mas, então, sim, vai ser possível, sim, a gente ter qualidade de vida boa, com uma boa idade. Mas, cara, eu quero morrer saudável, curtindo meus filhos, curtindo a minha vida, viajando e tomando vinho todo dia. Isso que você tá falando, eu acho que é muito... Tomando vinho todo dia, a primeira é arrumar lá Tá tranquilo. Agora, desculpa, vai lá. Desculpa, um minuto. Que eu acho que isso muda muito uma questão de cultura, né? Aqui no Brasil, por exemplo, a gente tem muito uma medicina que literalmente remedia, né? A gente Sim. não fala de medicina preventiva, a gente não tá olhando, e eu acho que a tecnologia tem muita oportunidade para melhorar isso, né? A gente tem problema de proteção de dados, mas ao mesmo tempo a gente pode dar acesso a hospitais e a médicos de ver melhor o que é a nossa saúde. Homem, por exemplo, não faz nem exame de sangue, né? Então, O homem não faz exame de próstata por um preconceito. Por um ele preconceito, diz, e morre uma galera. Morre. Eu já perdi familiar por esse preconceito. Importante esse ponto, porque eu acho que a gente vai falar sobre tecnologia, mas não lá no 2050, né? 2000 e hoje, 2024. A gente tem muito dado já hoje disponível com a nossa saúde, que a gente poderia estar armazenando num local para falar assim, ó, essas aqui são minhas informações dos meus últimos exames de sangue. aplicativo, né? Não é uma coisa... Já tem dispositivo que vende na Best Buy, que é aquele relógio, aquele anel que saiu, tem uma nova versão que saiu agora em Las Vegas, no CES. Da Samsung, né? Tem uma da Samsung, tem um de uma outra empresa, que eu esqueci o nome dela, chama Neon, que custa acho $400. E ele mapeia tudo. Esse é focado em sono, aí você vai ter outros focados em desempenho de esportes. Então, eu acredito muito no básico bem feito. Eu acho que a gente poderia ter uma saúde muito melhor se a gente estivesse acompanhando nossos indicadores, né? Ainda é caro fazer um exame de rastreamento genético, tipo, vou usar propaganda aqui, tipo um Genera. Acho que ainda é um pouquinho caro para toda a população, mas já é super acessível versus o que era antigamente, pagar $200, $400. Então, eu acho que se a gente... Tem dois problemas de a gente se manter mais longevo. Um é o que a área de saúde está fazendo para tentar te ajudar, outro é o que você está fazendo para se ajudar. E a Terra? A Terra está pronta para... Porque assim, a gente Tanta tem gente, né? a gente está aumentando a população mundial. Nossa, esse é um E a papo gente está bom. acabando com praticamente tudo. A gente está tendo escassez em quase tudo. Se a gente viver mais, será que essa geral. conta fecha? Não. A taxa Por de isso que a gente está indo para Marte. A gente está buscando Marte por isso. Não, a taxa de natalidade, se não me engano, o último estudo que tem sobre mundialmente a taxa de... Está 1,64, eu acho que esse é o número. Isso quer dizer que dentro de um gráfico logarítmico, assintotamente a gente entra em extinção. Porque, em teoria, você deveria ter 2 pessoas para 2 pessoas. Se você tem 2 para 1,64, num escalar do tempo, diminuindo a gente não existe mais a raça humana. É tempo, hein? Óbvio. Não, Mas sim. isso quer dizer que, então, existe...
cresce muita gente, mas se você olhar os gráficos, tem uma mudança grande, né? China já não é mais o país mais populoso do mundo. As Mas mulheres aí você chinesas começa- não querem mais ter filhos. Não, mas né? e elas nem podem por lei. E tem controle de É, natalidade. exato, tem Você controle de tem natalidade. a Índia que superou a China, especialmente em É, PIB. isso. Que o assunto não é esse, mas olhem o aumento do PIB da Índia nos últimos anos versus China e outros países. É o PIB que mais cresceu no mundo. E é o mais populoso do mundo. Mais né? populoso. Brasil Aí diminuindo a Você tem o natalidade Brasil pra que diminui a caramba. natalidade, você tem outros países que a gente tem até preocupação de quando eles aumentam muito, tipo Nigéria, Etiópia, que a gente sabe que são países que vivem em situação precária de saúde. Então, eu não acho que a gente está deixando, a gente não está crescendo exponencialmente, mas a preocupação de como eu mantenho a população economicamente ativa Esse quando é o ela estiver ponto, mais velha, essa é a discussão. Também. Por isso a Mas longevidade por isso- também isso, é isso. importante, A longevidade né? sobre esse Por isso que aspecto. tem que ser tudo transhumanista, porque a gente vai ter 150 anos e vamos estar correndo para trabalhar, porque se a gente ficar tudo aposentado, E Agora- isso fazendo um link, um marketing, quem não viu o nosso primeiro episódio, a gente fala muito sobre etarismo também, Sim, porque opa. as empresas também não estão preparadas para essa longevidade, né? Um a cada 10 ingleses, a partir de 50 anos de idade, perde o emprego. É. Involuntariamente, ou seja, é demitido por causa da idade. porque ele é... Agora vamos lá. Se eu fosse Elon Musk, se eu fosse Larry Ellison, se eu fosse Peter Thiel, se eu fosse um desses caras que tivesse esse dinheiro todo, eu ia fazer de tudo para viver 500 anos, porque eu queria gastar esse dinheiro também em vida, né? Pelo amor de Deus, ainda mais nos Estados Unidos que eu não posso deixar tudo de herança. Acho que talvez por isso eles estão também, né? acho que- Estão investindo Eles tanto podiam nesses doar em projetos. vida. Podiam doar em vida, É exato. muito dinheiro. O que custava um pouquinho na conta de cada um de nós? Né? Não fazia Melhor- nenhuma diferença. Mas se for escolher alguém da mesa que tem que receber a doação, é ele. Porque ele tá pensando na longevidade, saúde humana. Agora, Ou a gente que vai ficar sem emprego. Ele tá eu top de aceito a emprego. doação só da aposentadoria. Só jornalista e advogado tá tudo... Mas esse é um bom ponto. A gente sabe que os problemas que vão matar a humanidade não estão na elite dos países. Eles estão nos países que têm baixo índice de desenvolvimento econômico, falta de acesso, situações precárias. São os países do continente africano, são a gente aqui em algumas regiões críticas. Não quero falar sobre fome, zero, não é essa, ainda que eu concorde, mas é um pouquinho de... ainda vai ter uma mudança grande. Tem um vídeo de 2016 que fala sobre a evolução da transformação digital ainda, quando isso nem era tão buzz, já virou buzz e já deixou de ser buzz. Mas ainda fala sobre quando tudo se tornar perfeito e tecnológico, vai sobrar eu. E quando sobrar a gente como ser humano, eu acho que já está sobrando. O que a gente está fazendo para ser mais humano e a gente recuperar aquilo? A gente hoje é muito máquina, muitas das vezes. Então, nessa linha, e eu sou um cara dessa vibe, assim, sabe? Eu sou muito... eu penso muito em prol das pessoas. Quando eu fundei a Synapse, foi pra isso. Eu não fundei pra poder... Cara, é até complexo. Eu não fundei pra ter dinheiro. Isso é uma consequência. Isso tá no seu LinkedIn, não tá? Tá. Eu fundei pra que tá escrito resolver nisso? problema. Vamos abrir aqui agora para ver. Não, eu falo sobre tornar as transformações, as empresas mais humanas. É meio que proposital, assim. É um propósito. Não de propósito, né? É um propósito, sabe? Aí nós fizemos um programa falando muito do futuro, falando de tecnologia, falando de vida, e você trabalhou na AstraZeneca, e com toda essa tecnologia, não era possível prever, e o Bill Gates já tinha previsto, inclusive, que nós teríamos uma epidemia, uma pandemia no mundo que parou tudo. É engraçado, né? Parece que é antagônico. A gente está falando que o futuro é super tecnológico, outras, etc., né? e a gente pisa na bola de ter uma pandemia. Não era possível. Você que trabalhou dentro de uma empresa que, para mim, mudou o destino da nação, porque a AstraZeneca distribuiu uma das vacinas e ajudou muito a gente sair desse cenário. Não é previsível, a gente não tem tanta tecnologia para evitar isso. E tem outras vindo, dizem, né? Que não foi a única pandemia. A forma que eu gosto de deixar isso bem didático é assim. Eu criei um dispositivo que sabe ler copos azuis e brancos. E o tempo inteiro eu estou analisando copos azuis e brancos. E de repente esse copo ficou com uma manchinha preta. Meu dispositivo não sabe ler isso, ainda que ele esteja na leitura. Aparece que ele fala, não sei ler, eu descarto. É uma leitura totalmente lúdica e fácil de explicar. A Covid, para mim, e de novo, esquece a AstraZeneca, corta para Bruno Pina, esse vírus, SARS-CoV, que deu o nome, ele sempre existiu. Sempre. A diferença é que quando você faz um exame de sangue, leucócitos, LDL, HDL, não tinha SARS-CoV como reagente para você pegar isso. Então tava lá, mas ninguém sabia que esse reagente ia um dia ativar e virar o que virou. Essa leitura é mais fácil para mim de falar assim, é detectável?
E não é, porque como é que você vai analisar todas as possibilidades Ferrou, né? Você possíveis? nem sabe o Como é que que você vai saber você- que a madeira do carvalho um dia pode causar câncer? Mas os caras estão armazenando história no DNA. Eu acho que o ser humano devia parar um Mas- pouco, né? Posso Mas eu acho que tentar- quando você entra Big Data e tudo mais, eu acho que você começa a criar essas... Você começa a trazer hipóteses, possibilidades, você começa a trazer hipóteses. hipóteses. começa a trazer Tentando fazer uma correlação que talvez não tenha a ver, você me corrija se eu estiver errado, eu estava conversando com um brasileiro que trabalha em robótica na NASA. Aí eu perguntei para ele, eu falei, cara, eu tenho a impressão que a gente é meio burro tentando achar vida fora da Terra, porque a gente procura água, a gente procura todas as coisas que a gente Sim. Eu lembro precisa. quando você fez essa entrevista. E se o cara é alérgico à água? O cara de Marte não é feito de carbono. Ou mais ele- que... Exatamente. Enfim, aí ele olhou e fez, mas se a gente procurar tudo, a gente não está procurando nada. Porque isso se aí. eu chego em outro Tem que ter planeta um acreditando foco, que se eu Pode ser encontrar qualquer isso aqui, coisa. na verdade, isso é vivo, ferrou, eu preciso sair de um princípio. É Eu que, nem acho que é tese, meio é que nem isso. tese de investimento. Você tem que ter uma tese. Aham. A tese é planetas que são propícios a terem vida como a nossa são compostos de A, B, C, Aham. D, água. É. Se eu encontrar isso, é possível que tenha uma maior chance de. Mas eu concordo, Senão você mesma vira vibe, né? uma coisa que você não sabe nem o que procurar, né? Onde procurar. Eu acho que talvez seja uma correlação. E é muito bom ouvir isso, porque a gente fala de futurologia, de transhumanismo, e parece que o ser humano, ele é incrível, né? Não há defeito, ele é perfeito. E aí você vem e fala, não, a gente não tem capacidade hoje de acompanhar a evolução de certas doenças ou certos vírus que podem gerar uma pandemia para o mundo. Então a gente também precisa sempre olhar para esse lado e falar, nós somos limitados. Sim. Né? A gente achar... E aí vem exatamente com essa história que a gente está falando. Nós somos limitados e talvez nós não devêssemos viver para sempre. Né? Eu acho que a gente tem pensar- uma capacidade maior do que... Se eu pensar como raça, e minha leitura também, como eu entendo, o que a gente faz a gente diferente, eu acredito que o nosso corpo é perfeito. Eu também. Se ele transformou Menos o alguma joelho. coisa, menos o joelho. Pensa bem. Se a gente consegue transformar uma célula, uma fecundação em nós, a gente é foda. Né? Com a PH de máquina mais farmácia. perfeita. Mas se a gente, ao mesmo tempo, também consegue transformar um estímulo ruim, um ambiente negativo, uma negatividade, em um câncer ou em um infarto, Mas aí, desculpa, aí eu vou. Não, aí a resposta essa é para conversa mim, boa, mas entendeu? para mim a Sim. resposta vai estar aí sim na religião. Entendeu? Porque se você é perfeito, mas você também tem o livre-arbítrio que se você, de alguma forma, pelo seu estresse, etc., interfere na sua saúde, você pode desenvolver uma doença e vai pagar esse preço. é isso aí. É um pouco de Deus nos deu quase tudo, né? Eu concordo com você. Por isso, mas eu digo sempre assim, existe uma perfeição até nisso. Estímulo ruim, né? Paga Saída o preço, ruim. porque senão nós seremos consequências, né? mimados. Exato. Senão fica muito fácil. Então, eu acho que a gente tem capacidade de adaptabilidade muito grande. Eu não sei se a gente precisa saber todos os pontos, mas na hora que quase chegou a pandemia, cara, fizemos uma vacina, fizemos Tempo nossas recorde. Demorou, hein, meu? Foi muito rápido, mas demorou para para quem foi chegar, quarentena, né? É verdade, é verdade. Mas enfim, mas isso mostra uma evolução. Tem um estudo que a McKinsey soltou, mostrando o tempo de produção de uma Exato, vacina muito. versus o que foi foi super feito. rápido, deixa que eu E vai. explicando no detalhe, fase a fase, por que foi mais rápido. Aqui demorava 4 anos. Sabe por que foi 3 meses? Porque isso aqui aconteceu, a gente já tinha o conhecimento. Aqui era mais 10 anos. Sabe por que foi menos? Isso aqui. Então, foi tudo Inclusive uma consequência por de questões ações. legais. Também. Né? Nós tínhamos no FDA algumas questões legais de como... FDA não. Na Visa. Como chama o... Brasileiro? Anvisa. Não, nos Estados Unidos. FDA. FDA, exatamente. Então, FDA, procedimentos que demorariam propositalmente por lei tanto tempo e eles deram uma canetada para diminuir esse prazo de teste, esse prazo Exato. para passar para humanos. Tá? Pessoal, conversa tá boa, Maravilhosa. mas precisamos seguir a vida. Dava pra ser vamos mais lá, 3 pessoal. horas. né? Então. Quer fechar com algum? Eu fecho, eu quero fechar. Eu acho que eu queria fechar com. Como eu tô nessa tonante de longevidade, de bem-estar, de equilíbrio mente-corpo, da gente ser um bicho mais esperto. Inteligente, acho que todo mundo é mais esperto. Eu fecharia isso aqui com uma reflexão, acho que para todo mundo. Acho que a gente falou aqui sobre tecnologia, a gente falou sobre muita coisa interessante que está surgindo, mas o que vai garantir que isso aqui vai para a direita ou para a esquerda, vai dar certo ou vai dar errado, para cima, é a gente. Então a gente precisa se desgarrar um pouquinho desses egos, desses interesses de fazer algumas coisas, a gente recobrar. Nada disso vai valer se a gente se matar. Né? Então, se usar essa inteligência, essas evoluções para o mal. Então, tudo isso que a gente falou aqui, até sobre o que a Gigi comentou, várias coisas legais, ética,
a gente só pensa nessas coisas porque já deu merda, entendeu? Aham. Então, Pra quem assistiu o Oscar, né? Oppenheimer levou quase todos os Oscars. A história de uma bomba nuclear. Pra quê? Né? Para as nações se ameaçarem? que loucura. Tecnologia. Então é isso. Esse é meu fechamento aqui de um ponto. Recomendo todo mundo dar uma lida. E se não souber, se achar que é técnico demais, vai nas GNAs disponíveis de graça, pede para colocar em uma Explica o que linguagem é mais isso, né? simples. É importante saber o que está surgindo dentro desse aspecto, até por uma questão de a gente pode salvar a vida de alguém próximo da gente sem souber que isso existe, sabe? Exato. Muito bom. Então é isso, pessoal. Esse episódio fica por aqui. A conversa foi ótima. Agradeço demais a presença aqui do Luiz Augusto Durso, nosso advogado estagiário. Faz tudo dentro do Innovation Hub Show. Obrigado mais uma vez aí pela contribuição. Obrigado, o prazer foi meu. Show. Laura Martins, muito bom também ter você sempre com a gente. Nas próximas você vai estar onde? Em Las Vegas, né? É uma trabalhando. novidade, um lugar que eu nunca vou. Não, bobagem. Então vou aproveitar. A gente faz uns videocalls de lá. E se É você isso. apanhar no Heart Attack, você manda umas imagens. Sigam o Igor, que vocês vão saber do que ele tá falando, viu? Beleza. Bruno, prazer ter você aqui também. Foi ótima conversa. Não, obrigado pelo convite, tema maravilhoso. Espero ver vocês em breve. Boa. E Gigi, direto do Canadá, a próxima edição você vai estar onde? Acho que eu vou estar em Paris na próxima edição, mas veremos. Pode ser que eu esteja em Dubai também. Tudo mude. Vamos pra Vegas, Gi. Vamos combinar, vamos combinar. Boa. Isso aí, pessoal. Essa edição do Innovation Hub Show fica por aqui. A gente volta semana que vem. Toda quinta-feira, às 7 da noite, estamos juntos. Aproveita para seguir a gente nas redes sociais, @Innovation Hub Show. Onde te encontram, Bruno? Bruno Pina Nunes no Instagram, Bruno Pina no LinkedIn e lá em casa. Isso aí, muito bom. Isso aí, pessoal. Valeu. Até a próxima.